E aí, tudo certo? Olha, se o tal do conceito analítico de crime ainda dá um nó na cabeça, pode relaxar. A gente vai desvendar isso agora, de um jeito bem esquematizado. Vamos focar exatamente no que as bancas de concurso adoram cobrar, para transformar esse tema, que parece um bicho de 7 cabeças, em ponto garantido na prova. Bora lá? Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai seguir a trilha exata da análise de um crime. Primeiro, a gente entende o conceito geral, o que é o crime, né? Depois, vamos mergulhar em cada um dos 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E para fechar com chave de ouro, um ponto que sempre cai: a diferença entre dolo e culpa. Dominar essa sequência, gente, é o segredo para não errar na hora da prova. Parece uma pergunta boba, né? O que é um crime? Mas olha, a resposta para isso é a base de todo o direito penal. Não é só sobre o que a gente acha que é errado. Para o direito, um fato só é crime se ele passar por um verdadeiro checklist técnico ponto por ponto. E é exatamente essa estrutura, esse passo a passo, que a gente vai desvendar juntos. E a resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome: conceito analítico de crime. A gente adota no Brasil a teoria tripartite, que é de longe a mais importante para os concursos. Pensa assim, o crime é como se fosse um sistema com 3 filtros. Uma ação só vai ser considerada criminosa se conseguir passar por todos os 3, sem exceção. Se parar em qualquer um deles, já era, não é crime. E aqui estão eles, os nossos 3 filtros, os 3 degraus da escada. E atenção, a ordem é essa e não outra. Primeiro, a gente olha o fato típico. Basicamente, o que a pessoa fez está descrito na lei como crime. Beleza, passou? Então vamos para o segundo, a ilicitude. A pergunta aqui é: será que a lei deu um ok para essa atitude em alguma situação específica? Se a resposta for não, a gente sobe para o último degrau, a culpabilidade. Aqui, a gente analisa a pessoa, o autor do fato. Dá para cobrar dela essa atitude? Essa ordem, gente, não é frescura, é a lógica do sistema penal. Vamos começar pelo primeiro filtro, então, o fato típico. O que é isso? Imagina que a lei penal é um monte de moldes. O fato típico é basicamente ver se a ação da pessoa no mundo real se encaixa perfeitamente em um desses moldes. É tipo a peça do quebra-cabeça que se encaixa no lugar certo. Se a lei fala em subtrair coisa alheia e a pessoa fez exatamente isso, pronto, deu match. Temos um fato típico. Só que esse molde do fato típico tem suas próprias pecinhas dentro. É como uma receita de bolo. Para ter o fato típico, a gente precisa de quê? Primeiro, uma conduta, que pode ser uma ação ou até uma omissão, um deixar de fazer. Depois, em muitos crimes, precisa de um resultado. Pensa no homicídio, o resultado é a morte. E, claro, precisa ter uma ligação entre a conduta e o resultado, que a gente chama de nexo causal. E, por fim, a tipicidade, que é a confirmação final de que tudo isso se encaixa na lei. Tem que ter todos esses ingredientes. Beleza, então. Digamos que a conduta passou pelo primeiro filtro. O fato é típico. Acabou? Nada disso. Agora a gente vai para o segundo estágio da nossa análise. A ilicitude, ou antijuridicidade, dá na mesma. A grande questão aqui é a seguinte. Ok, o que a pessoa fez se encaixa na lei, mas será que não existe alguma situação excepcional em que a própria lei permite essa atitude? A regra geral é bem simples, na verdade. Se um fato é típico, a gente já parte do princípio que ele também é ilícito, ou seja, contra a lei. É como se a tipicidade acendesse um sinal de alerta, sabe? Opa, tem coisa errada aqui. Essa é a regra. Mas como toda boa regra no direito, ela tem exceções. E são essas exceções que a gente precisa conhecer para a prova. E onde a gente encontra essas exceções? O endereço é certo, artigo 23 do Código Penal. Esse artigo é fundamental. Ele lista as situações em que, mesmo a pessoa fazendo algo que parece crime, a conduta dela é justificada pela lei. É como se a lei dissesse, nesse caso específico, pode fazer, tá liberado. E quais são essas causas que limpam a barra do agente? São 4 e tem que decorar. Estado de necessidade, tipo quebrar a janela de uma casa para fugir de um incêndio. Legítima defesa, que todo mundo conhece, né? Repelir uma agressão. Estrito cumprimento de dever legal. Pensa no policial que precisa usar força. E, por último, o exercício regular de direito. Se qualquer uma dessas 4 situações aparecer, pronto, a gente exclui a ilicitude e a análise para por aqui. Não tem crime. Fim de papo. Maravilha! Imagina que a conduta passou pelos 2 primeiros filtros. É um fato típico e também é ilícito. Então já é crime? Calma lá. Falta o último degrau, o último filtro, a culpabilidade. E aqui, olha que interessante, o foco muda. A gente para de olhar só para o fato e começa a olhar para o autor. A pergunta agora é pessoal. A gente pode de fato colocar a culpa nessa pessoa? Ela merece uma reprovação do Estado?
O coração da culpabilidade é uma pergunta bem direta. Naquela situação específica, com toda a pressão e as circunstâncias do momento, era justo exigir que essa pessoa agisse de outra forma, de acordo com a lei? Ela tinha a capacidade de entender o que estava fazendo? Ela tinha outra escolha? É essa análise, bem mais humana, que a culpabilidade faz. E claro, a culpabilidade também tem o seu próprio checklist, com 3 itens. Para alguém ser considerado culpável, precisa ter, primeiro, imputabilidade, ou seja, a pessoa tem que ter capacidade mental para entender o que faz. Pensa nos menores de idade ou em quem tem doença mental. Segundo, potencial consciência da ilicitude. A pessoa tinha que ter, no mínimo, a chance de saber que aquilo é errado. E terceiro, a exigibilidade de conduta diversa, que a gente acabou de falar. Faltou um desses, já era. A culpabilidade vai embora. Ok, agora que a gente montou o esqueleto do crime com os 3 elementos, vamos dar um zoom. A gente vai voltar lá para o primeiro degrau, o fato típico, para falar de um detalhe que não é detalhe. A diferença entre dolo e culpa. Gente, isso aqui é campeão absoluto de cobrança em prova. Entender isso aqui pode ser o ponto que te coloca na frente. Vamos direto ao ponto. Qual é a grande diferença? No dolo, existe vontade, existe intenção. A pessoa quer produzir aquele resultado ou pelo menos assume o risco de que ele aconteça. A palavra-chave aqui é intenção. Já na culpa, a história é outra. A pessoa não quer o resultado de jeito nenhum, mas ele acontece por um descuido, por um vacilo, uma quebra do dever de cuidado, seja por imprudência, negligência ou imperícia. Aqui o foco é a falta de cuidado. Agora respira fundo, porque a gente chegou na pegadinha mais clássica de todas, o terror dos concurseiros, a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Por que é tão difícil? Porque nos 2 casos a pessoa prevê que o resultado ruim pode acontecer. A diferença é super sutil, está na atitude mental da pessoa. Quem consegue entender isso aqui sai na frente de muita gente. Para nunca mais esquecer, vamos pensar no que se passa na cabeça da pessoa. No dolo eventual, ela prevê o perigo e pensa: ah, se acontecer, aconteceu, não tô nem aí, dane-se. Ela é indiferente, ela assume o risco. Já na culpa consciente, a pessoa também prevê o perigo, mas ela pensa outra coisa. Ela pensa: eu sei que isso pode acontecer, mas eu sou bom, eu tenho habilidade, comigo não vai dar errado. Ela confia sinceramente que vai conseguir evitar o pior. A diferença, então, é brutal, é entre o dane-se e o eu garanto que não vai acontecer. E pra gente fechar, vamos aplicar isso numa situação que tem cara de questão de prova. Pensa aí, um motorista costurando no trânsito em altíssima velocidade. Ele sabe que um acidente é super possível, mas ele não se importa, ele tá totalmente indiferente. Se ele causa um acidente fatal, e aí? Isso é dolo eventual ou culpa consciente? A chave tá na palavrinha indiferença. A resposta certa para essa pergunta mostra que todo esse nosso papo valeu a pena. Pensem nisso porque é exatamente assim que vai cair na prova.